Perguntas? Tá aqui. Se quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, por favor, viu? Eu gosto muito quando vocês comentam, porque a gente fica, né, nessa tabelinha aí, tá bom? E outra coisa, assim, eu queria deixar bem claro que nenhuma pergunta, porque às vezes a gente fica com medo, não vou fazer isso, deve ser uma pergunta muito besta, né? Deve ser uma pergunta muito. Não tenham medo, gente, de perguntar, tá? Não tenham medo de perguntar. A gente enquanto pessoa que está aqui tentando discutir com vocês, a gente também cresce muito com as perguntas de vocês. Tem coisas que vocês perguntam que eu não havia pensado antes. Aí eu começo a pensar a partir daquilo ali. Né? Depois eu vou dar um exemplo do próprio Duval, que fez que repensou o que ele já tinha afirmado em alguns textos dele, a partir de uma pergunta que foi feita a ele, uma pergunta muito simples sobre números racionais. Tá? Então, assim, por favor, fiquem à vontade para perguntar, para dizer que não entendeu, para tentar relacionar as ideias. Professor, é isso mesmo que eu estou pensando, é assim, tá? Fiquem à vontade, certo? A gente aqui está numa conversa, assim, não existe essa questão de vocês ficarem receosos de fazerem perguntas aqui, né? Nenhuma pergunta ela vai ser desprezada, certo? E aí é bem interessante, gente, porque Duval vai fazer uma discussão sobre a questão das representações mentais e das representações semióticas. E a gente começa a ter uma ideia de como essa compreensão vai se dando cognitivamente, essa compreensão do objeto matemático vai se dando cognitivamente. Porque ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que pela internalização das representações semióticas, tá? Pela internalização da representação semiótica, que com essa internalização que a gente vai modificar as nossas representações mentais que a gente tem sobre determinado objeto matemático, tá? Então, é essa internalização. E o que é essa internalização? É quando a gente começa a compreender aquele, né? Quando a gente está lidando ali com uma daquelas representações, começa a entender, a compreender aquelas representações, a gente faz aquele processo de internalização. Quando a gente internaliza, as representações semióticas internalizadas que vão modificar as nossas representações mentais, certo? E, a partir dessas modificações das representações mentais, a gente tem também condições de fazer novas transformações entre as representações semióticas daquele objeto matemático e vai ficando esse processo de internalização e modificação, né? E modifica as transformações, né? Aquela internalização modifica suas representações mentais, que, por sua vez, vai modificar vai modificar o modo de você fazer as transformações entre representações semióticas e vai ficar nessa internalização, tá? E modificação das representações mentais que vão modificar as representações semióticas, né? Ou seja, não é modificar as representações semióticas que já estão ali estabelecidas, mas as transformações que vocês irão ou que nós iremos, né, poder estar fazendo, né, ao estarmos lidando ali com aquelas representações dos objetos matemáticos. Então, essas representações mentais, o que é que elas são? São conceitos de um objeto, de uma situação e suas associações que já são construídos pelo indivíduo, certo? Então, aí você já tem certos conceitos construídos, né? Esses conceitos que vocês têm construídos já de um objeto, né? Eu vou me referir apenas, claro que não é só objeto matemático, mas aqui eu vou me referir, peço licença para me referir apenas aos objetos matemáticos, tá? Então, esses conceitos já construídos, né, do objeto matemático, das situações, né, e as associações que vocês fazem, né, que nós fazemos a respeito desse objeto matemático, são as representações mentais que nós temos dele, certo? As representações semióticas, elas são produções constituídas de signos, com regras distintas. São ali quando eu falo em representação semiótica, eu estou falando daquela representação fracionária, né, que são representações que são constituídas de signos, né? O signo ali,
os dois números, né, um sobre o outro, com tracinho de fração, com aquele tracinho ali. Então, ali é um signo, né? Então, são produções constituídas de signos com regras distintas, porque cada sistema semiótico vai ter suas regras, suas propriedades, não é isso? Então, essas representações semióticas são essas produções, tá? E aí ele vai dizer que essas representações semióticas, elas são necessárias para toda a atividade cognitiva do pensamento, né? Ele vai fazer uma coisa aqui, né? Ele pensa aqui um pouco diferente do que alguns estudos na área de psicologia vêm trazendo, né? Porque alguns estudos na área de psicologia, ele vai dizer que são as representações mentais que vão modificar a partir das representações mentais, são as representações mentais que modificam as representações semióticas, tá? Aí ele vai dizer que não é bem assim, não é bem assim que ele entende. Ele entende que as representações semióticas internalizadas é que vão modificar as representações mentais, ou seja, ele pensa no movimento contrário, certo? Então, são necessárias, então, essas representações semióticas, elas são necessárias para toda atividade cognitiva do pensamento. Então, pois não, pode falar. Oi, professora. Em relação a representações semióticas, seria uma alternativa a gente trabalhar com alunos que tivessem transtornos globais do desenvolvimento, o TGD? Dessa forma, trabalhando no meio cognitivo? Veja, para alunos que possuem necessidades especiais, específicas, eu não vou saber te dizer ao certo como trabalhar, assim, né? Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, é que essa forma da gente perceber, né, esse movimento aí das representações mentais e das representações semióticas, essa forma de se perceber, ela é utilizada, é uma forma que a gente utiliza, né, justamente para entender esse movimento da compreensão em matemática, né? A teoria utiliza essa forma. Então, é para toda e qualquer pessoa, né, que está construindo, né, que a gente está tentando, né, fazer uma construção daquele objeto matemático, né? Pela teoria de Duval, essa construção do objeto matemático, ela se dá dessa forma, tá? A partir da internalização das representações mentais, ou a partir da internalização das representações semióticas, eu modifico as minhas representações mentais. Então, o princípio, né? A princípio pode ser trabalhado com qualquer indivíduo, né? Qualquer sujeito que a gente esteja trabalhando, né? Essa questão trabalhando com objetos matemáticos, certo? Com relação específica a pessoas com necessidades especiais, claro que aí eu não sei, eu não vou saber te dizer, né, se como é que isso pode ser feito, né? Como é que se de fato você trabalhando nesse sentido, né, essas coisas de fato vão acontecer. Aí eu não vou saber te dizer, certo? Mas a princípio é o que a gente acredita, né? Que essas representações semióticas, elas internalizadas, elas vão modificar as representações mentais do indivíduo. Especificamente para esse caso, eu não vou saber te dizer. Tá certo, professora. Obrigado. Então, o papel das representações semióticas na atividade cognitiva do pensamento. Qual é o papel, né, dessas representações semióticas para essa atividade cognitiva do pensamento, que é o que a gente está falando desde o início, né? Como é que a gente constrói, né, essa questão da influência desses sistemas semióticos, dessas representações semióticas, né, na construção cognitiva aí do objeto matemático. Então, qual é o papel dessas representações, né? Primeiro, é o que já foi dito no slide anterior, né? É o do desenvolvimento das representações mentais, porque, segundo Val, né, essas representações mentais, elas vão ser desenvolvidas a partir das representações semióticas.
né? Então, é por isso que a gente tem que ter acesso às diversas representações, né, dos objetos matemáticos, porque a gente tendo acesso às diversas representações, né, sendo trabalhadas essas diversas representações dos objetos matemáticos, né, de alguma forma, essas diversas representações, quando internalizadas, elas estão modificando a nossa estrutura cognitiva, estão, né, modificando essas representações mentais que a gente tem sobre aquele objeto matemático, né? Porque quando eu tenho acesso, por exemplo, à representação do cubo em três dimensões, a representação do cubo em duas dimensões, ou seja, quando ele está planificado, quando eu trabalho com o cubo na sua representação algébrica, né? Tudo isso está fazendo eu desenvolver, né, as minhas representações mentais daquele objeto matemático cubo, ou seja, eu estou, a partir daquelas representações semióticas, né, eu estou construindo as minhas representações mentais, né, daquele objeto cubo que eu não tenho acesso físico, né, que o acesso é só um acesso abstrato, é só acesso por meio das representações, é um objeto abstrato. Então, então eu estou o tempo todo construindo representações mentais daquele objeto cubo a partir dessa internalização, né, dessas representações semióticas que eu estou tendo acesso, né, sobre o cubo. Então, isso tudo está fazendo eu ter essa representação, né, mais, como eu diria assim, complementando, né, desenvolvendo, né, tendo podemos até dizer assim, uma representação mental cada vez mais próxima daquele objeto matemático abstrato, tá? Então, um dos papéis das representações semióticas é esse desenvolvimento das representações mentais, né? Ela também tem um papel primordial na realização das diferentes funções cognitivas. Que funções cognitivas são essas? A função da comunicação, da objetivação e do tratamento, né? Então, o que é a função da comunicação? Né? Você comunicar um conhecimento para alguém, né? Então, a representação semiótica ela tem uma função importante, né? Porque você vai lidar com as representações semióticas para comunicar um conhecimento para alguém, né? A questão da objetivação. O que é objetivação? Objetivação é a internalização, é você tomar para si aquele conhecimento. É quando você começa a compreender aquele conhecimento, você está objetivando, né, o conhecimento. E também ela é muito importante para a função cognitiva do tratamento. O que é essa função cognitiva do tratamento? É quando você, justamente, a gente viu lá no início, né, que fazer matemática é estar o tempo todo fazendo transformações entre representações. Essas transformações entre representações, elas vão se dar entre representações de um mesmo sistema semiótico ou entre representações de sistemas semióticos diferentes, tá? Então, essas transformações, então as representações semióticas, elas também são importantes para essa função cognitiva que é a das transformações no mesmo sistema e em sistemas diferentes. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Também as representações semióticas, ela tem um papel importantíssimo na produção do conhecimento, porque quando a gente vai olhar para a própria história da matemática, a gente vai ver que os conhecimentos matemáticos, eles foram sendo desenvolvidos, né, desenvolvidos ao passo da criação de novos sistemas semióticos. Então, a gente vê a importância da criação de novos sistemas semióticos na própria história da matemática. A gente vê a matemática avançando a partir da criação de novos sistemas semióticos. Então, ela também, as representações semióticas também, elas são importantes, né, na produção de conhecimentos. Aí, Duval vem dizer que o funcionamento cognitivo do pensamento humano se revela inseparável da existência de uma diversidade de registros semióticos de representação. Certo? Alguma questão, gente? Algum questionamento aí? Por enquanto não, professora.
Então, vamos lá. Vamos. Oi. Levantei sem querer, professor. Tá bom. Então, os sistemas semióticos, né? Eles vão cumprir aí três... desses sistemas semióticos todos, dos sistemas semióticos que nós temos, e aí são vários sistemas semióticos, mas os que são considerados por Duval como sendo sistemas semióticos que são trabalhados, né, em toda a atividade matemática e que permitem, né, esse desenvolvimento, né, da estrutura cognitiva do indivíduo, são apenas os sistemas semióticos que têm três atividades cognitivas bem distintas, tá? São esses sistemas semióticos que têm essas três atividades cognitivas que Duval vai chamar de registros de representações semióticas. E são esses registros de representações que vai ser chamado de registros de representações semióticas que são trabalhados na matemática, tá? Então, só são considerados registros de representações semióticas só os sistemas semióticos que desempenham essas três atividades cognitivas. A primeira é aqueles sistemas semióticos que têm um conjunto, né, constituídos de traços, que são traços, ou uma junção de traços que são perceptíveis, identificados como uma representação de alguma coisa. Ou seja, só são aqueles sistemas em que você olhe, né, que você observe, que representa, e que nesse conjunto de traços aí lhe remeta à representação de alguma coisa. Além disso, ele considera registros de representações semióticas os sistemas semióticos que possuem regras específicas de transformações internas de representações. Aí eu trouxe até um exemplo aqui, ó. Eita, não está funcionando não, peraí, deixa eu ver aqui. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho eu já tinha dito a vocês que a representação fracionária é um sistema semiótico. Ela é um sistema semiótico por quê? Primeiro, e também considerado um registro de representação semiótica ao modo de Duval, porque primeiro, ela traz um conjunto de traços identificáveis, ou seja, você olha para aqui e você já identifica que isso aqui é uma fração, tá? Já está reconhecido, né? Na literatura acadêmica, né, que isso aqui você olha, observa, isso aqui é uma fração, tá? Então, é um conjunto de traços identificável, certo? Além disso, a representação fracionária é um registro de representação, certo? Ao modo de Duval, porque ela tem, esse sistema semiótico possui tratamentos distintos, que só servem para esse sistema semiótico, tá? E um desses tratamentos é esse aqui, que você faz a simplificação, né? A simplificação de frações, né? Aí, para simplificar ou para reduzir a fração, o que você faz? Você divide o numerador e o denominador por 2. Aí você vai ter essa fração aqui. Aí vai dividir novamente o numerador e o denominador por 3. Aí vai chegar a fração irredutível, né? Esse modo aqui de transformar, porque vejam, a gente está o tempo todo aqui transformando. A gente transformou essa fração nessa daqui, que por sua vez transformou nessa daqui. Nós fizemos transformações, né, encontramos representações diferentes, né, mantendo a referência mesmo, ou seja, o objeto matemático é o mesmo, tá? E o que está me dizendo que o objeto matemático é o mesmo? Essa igualdade. Essa igualdade aqui está dizendo que isso aqui é igual a isso, que é igual a isso, né? Então, está me dizendo que a referência, apesar de eu ter representações diferentes aqui, mas está me dizendo que a referência não mudou, tá? Mas essas transformações que eu estou fazendo aqui, ó, é o que Duval vai chamar de tratamento, tá? Por que tratamento? Porque são transformações que eu estou organizando, né, que eu estou efetuando dentro do mesmo sistema semiótico, que no caso aí é a representação fracionária. Eu não estou saindo desse sistema semiótico, eu continuo
na representação fracionária, tá? Então, esse tipo de transformação que a gente faz aqui, né, é uma transformação por tratamento, ok? Aí, vamos lá. Mas, além desse tipo de transformação por tratamento, eu esqueci de dizer outra coisa, que é bem importante, é que nessas representações dessas transformações por tratamento, ou seja, transformações dentro do próprio sistema, eu tenho que conhecer as regras do sistema. Então, eu tenho que saber como é que eu vou tratar, né? Eu tenho que saber, por exemplo, que para poder sair dessa fração e chegar nessa fração daqui, né? Existe aqui, né, uma regra, um procedimento, né, que eu vou dividir tanto o numerador como o denominador pela fração pelo mesmo valor, né? Então, assim, existem algumas regras que são específicas dessa representação. Então, para que eu consiga fazer transformações dentro do mesmo sistema, eu tenho que conhecer bem as regras desse sistema, né?